boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Fonte Viva, que tem por título Se Soubéssemos, e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas 23, 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele pega aqui as palavras de Jesus. Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E que profundidade tem essas palavras. Que antevisão tinha Jesus naquele dia para falar das coisas que são muito claras nos dias de hoje, quase 2000 anos depois. Porque, na realidade, nós ainda praticamos prazerosamente todos esses defeitos narrados aqui pelo nosso irmão Emanuel. Porque nós não damos sossego para a língua. Fazemos julgamento, nós simplesmente observamos o nosso próximo e não nos observamos. Como diz Jesus, vês um cisco no olho do teu irmão, mas não vê uma trave no seu próprio olho. Assim, cada um de nós olha para o outro e vê o defeito do outro, e não o de si próprio. E como diz também o nosso irmão Emanuel, a realidade pós-vida dentro dessa prática é perturbadora. O sofrimento nos espera de acordo com as nossas obras, de acordo com aquilo que nós praticamos. E se nós inadvertidamente ou intencionalmente nós praticamos essas obras, é óbvio que vai ter o seu peso, é óbvio que nós teremos também o beneplácito da ignorância quando nós não tínhamos ciência ou quando fizemos de forma inadvertida. Mas se o fazemos com o desejo, com a intenção, com a vontade, aí a coisa se complica.
se complica e se complica muito, porque o mal é sempre o mal, onde quer que ele esteja. Não importa que ele esteja disfarçado com palavras bonitas, não importa que ele esteja camuflado, ele continua sendo mal. E nós temos que ficarmos atentos ao mal. É verdade que aqui nós estamos para aprender. Então, as experiências pelas quais nós passamos geram sentimentos, emoções, e nem sempre sentimentos e emoções compatíveis com os ensinamentos do Cristo. Mesmo porque nós ainda estamos aprendendo a controlar, a entender, compreender o nosso próprio íntimo, como nós reagimos, por que reagimos, e essas razões é que nos levam a sermos mais comedidos ou mais atirados na questão de olhar o defeito do nosso próximo. A realidade, enfim, é que cada um de nós, independente da religião abraçada, vai responder pelos seus próprios atos. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ele põe e dispõe. A nós cabe apenas respeitar e aceitar que cada uma das obras que nós consideramos que o homem fez, sejam destrutivas, seja do mal, será corrigida no tempo certo pela mão de Deus. Tudo que aqui está, da forma como está, é proporcional ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Seja na questão política, seja na questão social, seja na questão das atividades cotidianas. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e, consequentemente, pelos danos que estes atos provocaram no nosso próximo, sejam eles diretos ou indiretos. Às vezes a gente acha que um comentário desairoso não tem problema, mas tem, porque em realidade somos nós que estamos gravando no nosso íntimo aquela ação delituosa. E quando isso acontece, não há como apagar mais. Mesmo porque já foi. No passado, nós não conseguimos mexer. Nós mexemos no presente, no agora. Então, o orai e o vigiai que o nosso mestre ensina, cabe muito bem nessas questões. Ter a serenidade, o equilíbrio para olhar as coisas e não deixar que o mal tome conta do nosso coração, não deixar que o mal tome conta dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, porque a partir daí a sentença já estará lavrada e vai restar apenas e tão somente a execução da pena. Diga-se de passagem que a sentença foi lavrada por nós mesmos no momento da nossa infração, porque isso nos coloca dentro da lei de causa e efeito. E essa lei, ela não é corruptível, ela executa até o último tio, ou seja, tudo acontecerá como deve acontecer pela graça de Deus. A mesma graça que nos ampara, que nos socorre, que nos ilumina, que nos conforta, é a mesma graça que nos coloca diante de nós mesmos para que nós possamos ver a dor, para que nós possamos ver a dificuldade, a tristeza e a angústia que nós causamos ao nosso próximo. Como eu disse no início, muitas vezes de forma inadvertida, sem pensar, sem querer, como se fosse algo trivial. Mas não é trivial. Porque
A gente só dá aquilo que a gente tem dentro do coração. Se a gente tem bondade, a gente distribui bondade. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos em que a emoção é mais forte, ainda assim nós somos mais comedidos. Mas quando nós não temos essa condição, nós deixamos sair para fora todas aquelas emoções que estão recalcadas dentro de nós, porque nós compreendemos que aquilo foi uma injustiça, que aquilo é inaceitável, porque a gente tem que reagir, porque a gente tem que expor aquela situação para que se tome uma atitude. Sim, a ação é necessária, mas há ações e ações. Ações eivadas pelo mal só trazem dor e prejuízo para nós mesmos. As ações eivadas pelo bem só nos traz a paz, a serenidade, o equilíbrio e a consciência tranquila por não ter feito nada de errado. As linhas que definem o certo do errado muitas vezes são sutis. E quando a gente está ali naquela divisa, muitas vezes a gente não se apercebe que passou para o lado de lá do mal. Mesmo sendo uma pessoa do bem, mesmo sendo uma pessoa que procura buscar o bem, porque, na realidade, o bem e o mal convivem dentro de nós. Aquele que nós alimentarmos ficará bem mais forte do que o outro. Então, que nós possamos alimentar o bem, que nós possamos olhar as palavras do Mestre para que possamos compreender o nosso próximo e perdoar e deixar que Deus cuide da sua justiça, porque afinal é a justiça de Deus. A nós cabe apenas e tão somente obedecer, sem reclamar, sem se revoltar, para que possamos avançar no nosso caminho de aprendizado. Era o que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos fortaleça para que possamos ter sempre a serenidade, o equilíbrio nas horas mais difíceis, para que possamos não cair nas garras do mal através do nosso destempero. Fiquemos com as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.